Bem, povo de Atena, bem-vindo todos ao CDZ News, podcast Sensei, para falar de novidades de Cavaleiros do Zodíaco. Para falar de notícia do CDZ, a gente traz sempre o nosso âncora da Taizen Sensei. Tudo bem contigo, Alan? E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Muita notícia saiu nesse mês, hein? É, mais ou menos, assim, acho que o mais agitado tá por vir aí, né? Acho que tô sentindo que julho vai ser mais cheio de notícias do que o mês de junho foi. Tô sentindo que julho vai ser mais cheio de notícias do que o mês de junho foi. Tô sentindo que julho vai ser mais cheio de notícias do que o mês de junho foi. E do departamento, né, da redação de filosofia, Brunão, tudo bem contigo? Tá melhor a gripe? Mais ou menos. Olha o cara, que gripe longa é essa sua. Na verdade, assim, quase tudo da gripe passou, ficou só a tosse. E lá do sul, do nosso departamento da redação de história, tudo bem, Nicole? Tudo bem, boa noite. É o time oficial do podcast. Vamos falar de notícias hoje, então. Bom, Soul of Gold, rolou uma entrevista interessante aí com o diretor Junji Furuta no site da Bandai Channel, que aparentemente os franceses já traduziram para francês, mas eu não falo japonês tampouco francês, então eu não faço a menor ideia do que ele falou. Você já tem algumas coisinhas que ele já deixou falando, Alan? Sim, então até o momento que a gente está gravando esse podcast, eu não tive tempo ainda de terminar a tradução completa para o português da entrevista. Realmente os nossos amigos franceses já fizeram a tradução bem mais rápida, né? Pelo que eu já tinha visto, né? Eu tava até comentando algumas coisas com o Bruno pelo Facebook, né? Pelo Messenger. E, assim, tem algumas coisas bem interessantes e outras que ele basicamente já tinha falado em entrevistas anteriores, né? Como a que eu já tinha traduzido da Figueiredo, por exemplo. E tem basicamente as mesmas coisas que tem lá, né? Ele fala da produção em si, como é que foi o processo criativo, a experiência dele, o que ele contou, né, para esse trabalho atual, e algumas coisas que aqui e acolá a gente tem discutido no nosso podcast Soul of Gold, né, e a gente vê que eles basicamente enxergam as coisas como a gente também, né, eles têm uma visão nessa questão dos poderes dos Cavaleiros de Ouro, e como é que isso é mostrado, e a comparação com o poder dos Guerreiros Deuses, que, né, fica uma coisa difícil de mostrar na tela, algumas coisas absurdas que a gente vê que eles realmente fizeram intencionalmente para dar um certo tom de comédia pra coisa. Uma das coisas que eu li aqui na parte francesa, parece bem interessante, é a questão da armadura de Odin, que foi pelo menos o que eu peguei aqui. Eu traduzi toda a página usando o Google Translator. E como eles colocaram a imagem da armadura de Odin, né, o Senseipedia, ele chega a dizer especificamente sobre a armadura de Odin ou ele só menciona, ou será que a gente pode ver realmente a armadura de Odin como a gente tem comentado nos podcasts? Não, ele fala que na tradução, que eu estava fazendo lá também, até acho que o Arcande que traduziu a versão francesa, né, o Junji Furuta, ele comenta que a armadura de Odin era um item, né, que é muito importante na saga de Asgard, né? Que ela vai aparecer, ele promete que ela vai aparecer, mas ele cria uma expectativa sobre quem vai vestir essa armadura, né? Quem vai vestir esse hobby divino de Odin, né? Então, assim, a gente discutiu isso algumas vezes, né? Entre nós, assim, que as opções poderiam ser... Tem muita gente que espera que a Hilda vista o hobby divino de Odin. O Andreas apareceu num fanart super comentado lá na minha página, que eu até achei curioso isso. A galera gostou muito do fanart do Andreas vestindo o hobby divino de Odin, né? Por causa da bundinha dele. Pode falar, Alan. Não, realmente achei curioso esse fanart do Andreas em off aqui. Esse fanart do Andreas chamou muita atenção pelo traseiro dele, aparentemente, né? Eu vi muita gente comentando e eu vi como o Sensei é tarado por isso. Você viu isso aí, Nicole? Eu vi muita gente comentando. Na verdade, eu vi a discussão, assim, tipo, eu mal olhei a imagem, eu fui direto pros comentários, assim, tava bem engraçado. Ah, Jesus. No podcast passado eu cheguei a comentar, né, de repente, se um dos Cavaleiros de Ouro poderia vir a usar essa roupa de Odin contra o ser maligno que deve aparecer, né? Inclusive o Junji Furuta fala expressamente que vai ter um chefão final, né? Alguma coisa maior, além dos Guerreiros Deuses, né? Então, assim, é uma expectativa que tá se criando mesmo. Sobre essa entrevista aqui, eu tô dando uma
olhada rapidinho aqui. Sim. Como eu arranho um pouquinho só de francês, eu tô vendo aqui que aparentemente o Furuta ele tem uma certa preocupação em deixar bastante claro como que o Saga e o Shaka são fortes. Mas assim, ele realmente observa aquilo que os fãs observam também. Ele se coloca como um fã também, né? Ele coloca que os Cavaleiros de Ouro são fortes, né? Todos eles são fortes. Ficou mais fortes ainda com as armaduras divinas, né? E que é muito difícil, assim, o cara até perguntou como é que ele faz para distribuir também o afeto que os fãs têm, né? A atenção que é dada aos Cavaleiros de Ouro lá na produção, né? Como é que vai a aparição deles e como é que eles lutam e tal. E aí ele disse que é uma coisa muito complicada, ainda mais lidar com essa questão, né? De popularidade que os Cavaleiros de Ouro têm e a questão do poder deles também, né? E ele menciona expressamente essa questão de que o Shaka e o Saga realmente são os mais destacados, assim, né? E realmente, assim, todos os Cavaleiros de Ouro têm aquela questão, aquela velha questão de quem é o mais forte, quem não é e tal. E tem aquela coisa meio basilar de que todos eles têm o mesmo potencial, né? Porque, enfim, são todos Cavaleiros de Ouro, todos chegaram lá, né? Mas, assim, tem o fandom, tem aquela coisa com Saga e Shaka, né? E, assim, é interessante ver que ele também reconhece isso, né? Que, sim, ele percebe essa expectativa que existe em cima do Saga e do Shaka, né? Especificamente. E mas, bacana, assim, é uma coisa que é muito curiosa. Eu achei muito interessante também a parte que ele fala da saga de Asgard, o quanto ele teve que se aprofundar na saga de Asgard, ele viu os episódios todos, né? Ele não lembra da época em que passava no Japão, né? A série de TV, porque ele era uma criancinha ainda, né? Ele era de pré-escolar, enfim, jardim de infância, né? E ele, na época, só lembrava vagamente da saga de Poseidon, que é o que ele tinha pego no finalzinho, né? Então, assim, ele lembra de algumas coisas, leu um mangá por cima e tal, mas ele teve que assistir muita coisa, né? E para construir toda a série, né, por assim dizer, ele teve que realmente entender tudo o que tinha sido feito até então de Saint Seiya, né? Tudo tinha sido feito até então nas séries de TV e tal, no mangá e tal. E achei muito legal uma frase que ele disse, que eu me identifiquei muito com o que ele falou, que ele disse que pra ele, né, ele sempre pensou que Saint Seiya era a junção do mangá e do anime. Então ele queria fazer soft gold nesse sentido, de dar essa impressão de que é uma coisa que mistura os dois mundos, os dois universos, entendeu? Até a questão do traço, ele não chega a falar dos problemas de traço, né? Não tem como, assim, dificilmente ele ia chegar e ia expressar numa entrevista que tava com problema aqui, acolá, ou assim, ou assado. E o entrevistador também, ele não tocou no assunto nem nada, né? Na verdade, ele menciona, assim, que ele procurou tentar manter, de certa forma, o mesmo sentimento do Araki nos desenhos. Mas ele próprio reconhece aqui na entrevista que só o Araki conseguiria fazer isso de forma plena. Ele diz expressamente que a beleza a Saint Seiya, o anime e tal, tem uma beleza nos desenhos do Araki que não importa o que você tente fazer, você não consegue fazer do mesmo jeito. Assim, eu não sei se eu concordo. Assim, tá certo, o Araki tem o estilo dele, é uma coisa que é muito dele mesmo, mas a gente sabe que tem gente que... A Mitchman tá viva ainda, entendeu? Tem gente que faz o estilo dele, que consegue imitar ele, tem gente que inclusive trabalha em Saint Seiya ainda, que faz as animações do Pachinko, que faz as animações dos jogos de Saint Seiya que usam aqui e acolá, entendeu? Então, assim... eu não sei se... Eu acho que ele estava dizendo isso, é realmente uma forma de glorificar o Araki, que é muito justo, né? É muito válido. Mas, assim, eu não sei se ele estava usando aquilo também como para se justificar pelo fato de que a série é uma coisa diferente, né? O traço é diferente. E é uma característica própria, né, da série. Uma coisa que a gente já falou isso também, né? Mas ele não fala dos problemas técnicos da animação. Eu não sei também se, de repente, ele tá ciente disso também, porque eu acredito que esteja, né? Considerando o que ele fala na entrevista, ele parece estar bem antenado com o que os fãs acham e tal, entendeu? Hoje em dia tem Twitter, ele recebe muito feedback no Twitter também, né? Ele vê, com certeza, o que os fãs andam replicando por aí, porque os fãs japoneses também são implacáveis, né? Assim, eles também comparam e mostram como uma coisa tá meio esquisita e tal. Então, assim, os fãs japoneses são como nós também. Então, assim, de repente, pra ele é mais fácil ter esse feedback dos japoneses do que do resto do mundo, mas eu acho que ele tá antenado com tudo. Mas, assim, eu não sei se de repente na versão Blu-ray vai ter os famosos retoques que a gente tá esperando, né? Eu já disse, se não tiver, liga no Procon, velho. Mas, enfim, quer ver? Tem outras coisas que eu percebi aqui. Ele falando que os guerreiros deuses, eles foram... As constelações dos guerreiros deuses foram inspiradas em animais da mitologia nórdica. O cara fala que, por exemplo, a gente já sabia disso, que ele procurou não
criar conflito com outras coisas da série clássica, assim, por exemplo, o Frode, ele queria chamar o Frode de Frey, mas já tem um personagem chamado Frey, então ele chamou de Frode. Frode, como eu falei pra vocês, é um outro nome do Frey. Mais uma coisa aqui, aparentemente o desenvolvimento desse anime ele se baseou no estilo antigo de desenvolver o anime. Então, assim, de novo, a gente tá basicamente vendo coisas que a gente já mencionou no passado. Espero que de repente tenha um. Porque tá realmente muito feio, né? Ele podia de repente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Não ser tão chapa branca assim, né? A entrevista. A não ser que realmente no Blu-ray seja uma versão muito, muito melhorada, né? Que eu já não tenho tanta fé assim. Eu acho meio pouco chato essa coisa dos japoneses não encararem esse fato. A Toei não. Sabe? Tipo, faz o negócio e foda-se. Fã japonês com certeza encara isso, Xará. E a Bandai que não vai, né, pô? Óbvio que a Bandai vai ficar quieta. Das duas, uma, quer ver? Ou ela pode reconhecer o erro e daí ou ser bombardeada ou ganhar um voto de boa vontade dos fãs, ou ela pode falar que os fãs estão tudo errado, aí vai dar um apocalipse 3 vezes pior do que tá dando, ou eles ficam quietos, só lendo o que estão falando e tal, ver o que eles podem melhorar, ver o que eles deixam igual. Ficar quieto é uma boa estratégia nesse caso. Fiquem atentos então aí na Tizen, que logo o Alan posta a versão traduzida e bonitona. Completa em português. Boa, excelente. Quem comprar o primeiro Blu-ray pela Bandai Visual vai concorrer aí um pôster autografado pelos 12 seiyus, né, os 12 atores que fazem as vozes japonesas. Você chegou a comprar pela Bandai Visual, Alan, ou você morgou aí? Não, eu preferi comprar pela Amazon. Porque na Amazon, né, o site japonês lá da Amazon, porque lá eles dão aquela caixinha extra, né, aquela caixa especial que tem uma outra ilustração do Aiolia e do Aiolos, né. Soul of Gold também chegou à marca de 20 milhões de visualizações, o número de pessoas só cresce. Imagina o número de pessoas que estão reclamando da animação do episódio. Quanto mais cresce, mais gente fica chocada com o que aconteceu no 6º episódio. Certeza absoluta. Mas é bom porque tem bastante visualização. Eu realmente acho que eles não estavam esperando tudo isso, cara. Justamente por isso eles estão fazendo todo esse chamariz em cima. Porque é muita gente vendo, 20 milhões. Com certeza, é uma propaganda, é uma publicidade que não tem preço pra eles, né? Assim, você tá vendo que esse tanto de gente, essas visualizações estão acontecendo e que essas pessoas estão vendo os produtos associados a essa marca, né? E você vê que isso já tá se refletindo. Se você vê as vendas, as pré-vendas dos bonecos da linha Soul of Gold, é coisa de louco, assim, em minutos que se abre a pré-venda de um, já se esgota, entendeu? E você já vê, quem conseguiu comprar já tá anunciando que vai revender por preços altos, mais altos do que já são, né? Isso é legal, porque bem ou mal, é um puto de um sucesso, tá vendendo boneco a dar com pau. Então, cara, do ponto de vista comercial, é muito óbvio que vai ter mais coisa de Sensei em anime, entendeu? Tipo, seria muito burro eles não fazerem algo novo, tipo, Sensei de novo. E aí eu fico pensando, o que será que vem aí por aí, entendeu? Será que eles... É questão de tempo só, na real. É questão do executivo olhar assim, pô, eu tô a fim de ganhar dinheiro hoje, apertar lá o botão e pronto. Porque tá ganhando dinheiro, né? E de repente isso traz um pouco de esperança, porque aparentemente Soul of Gold, a gente comenta muito isso, de repente não é dinheiro, mas o cara animar dessa forma, estão pagando em coxinha, me desculpa. Então de repente eles tratam um pouco mais de cuidado, vê que tem retorno e botam um pouco mais de grana pra fazer uma animação bacana, que é isso que o Brunão tá falando, né? Uma animação de respeito da parada. Sim, eu acho que o que pode vir depois de Soul of Gold, né? Realmente eles não vão ficar alheios ao que tá acontecendo com a popularidade que tá tendo, com o chamariz que tá tendo com o Soul of Gold, né? De um jeito ou de outro, né? Com tudo que está se repercutindo. Agora, o que pode vir depois disso, eu não sei, mas talvez, não sei se teria o mesmo apelo comercial, talvez sim, se eles pensassem em investir de uma forma diferente, mas eles poderiam, para não ficar muito estourado, porque Soul of Gold já foi um pouco forçado no sentido de colocar uma saga e tal, uma história, num período de tempo que já estava acontecendo alguma coisa, né? É muito difícil encaixar coisas quando já tem outras coisas consolidadas que todo mundo sabe, né? Enfim, é muito difícil eles criarem de repente uma continuação para Soul of Gold direta que não choque com tudo que tá acontecendo, a menos que eles queiram, realmente se disponham a trabalhar com o que foi feito no anime depois da saga de Hades e criem uma coisa alternativa e tal, o que é muito complexo nesse sentido.
Mas assim, eu não sei se como eu tava falando um pouquinho antes, a solução talvez seja fazer uma coisa anterior, tipo o que o episódio G originalmente deveria se propor a fazer, né, e não fez direito, pra mim, na minha concepção, que é explorar mais a origem dos Cavaleiros de Ouro, de repente, como é que cada um se tornou um Cavaleiro de Ouro e tal. O episódio G, no começo, quando ele foi lançado, muitos anos atrás, ele tinha essa promessa, essa premissa, todo mundo esperava, pelo menos os fãs, sentia muito isso. Eu, como fã, também esperava muito isso. Que eles iam tratar da história dos Cavaleiros de Ouro de cada um deles, como é que cada um se tornou e tal, e não fazer uma historinha onde o Aioli é o protagonista e pouco foi desenvolvido da história em si, de cada personagem, né? De repente, talvez fazer isso seria uma solução interessante, né? Porém, depois de criar todo esse hype em cima das armaduras divinas e tal, eu não sei se eles fariam isso, se eles investiriam nisso. Só se eles, como eu falei, se eles pensassem em investir de uma forma diferente. A gente sabe que no ano passado, quando houve aquele grande evento da Tamashii Nations, onde eles lançaram o Soft Gold, e mostraram o Aioli, de Leão Divino, e mostraram outras coisas também, você vê que eles tinham a intenção de lançar outros produtos relacionados aos Cavaleiros de Ouro, eles iam refazer os Cavaleiros de Ouro em um outro formato, em um formato menorzinho, iam lançar os elmos, os Cavaleiros de Ouro para vender, entendeu? Ou seja, se eles pensarem por esse lado e investir na forma normal das armaduras, não essa coisa de divina e tal, eles ainda poderiam pensar em investir e tal através de uma série que contasse do passado dos Cavaleiros de Ouro, né? Eu acho que seria bem menos complicado de chocar com alguma coisa que já existe, né? E eu acho assim, o que eu acho interessante que o Soft Gold também trouxe para a franquia essas pessoas que trabalham em Soft Gold, apesar dos probleminhas que a gente vê técnicos, né, da produção da animação e tal, eu acho que de uma forma geral, eles são caras que estão antenados com o que existe, com o que tem no mangá também. Então é uma galera que eu espero realmente que eles continuem, assim. Se não todos, mas pelo menos alguns, entendeu? O Takeuchi, o próprio Furuta, eu acho que eles são pessoas que têm uma preocupação com o que é o anime, né? Com o que existe do anime até então produzido e com o mangá também, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma galera que, de repente, vai saber transitar entre os dois mundos, entendeu? Fazer uma coisa que agrade a quem é muito fixado no universo do mangá, né? Que vive reclamando do anime. E também aquele pessoal do anime que conhece mais Saint pelo anime do que pelo mangá, de repente. Do meu ponto de vista, eu acho que essa equipe... Assim, os problemas de Soul of Gold, eu acredito que seja muito mais problema de não ter tempo, sei lá, não estão pagando direito. Não que o cara não tem talento, entendeu? Eu acho que é mais um problema da produção tá insana, assim, eles não estão conseguindo fazer. Mas porque o roteiro, por exemplo, eles estão conseguindo entregar coisas muito bacanas. Eu acho, inclusive, que o Soul of Gold, do ponto de vista de roteiro, ele entrega coisas muito mais legais. Assim, roteiro e visual. Tô dizendo, identidade visual. Claro que a animação é uma bosta. Mas a identidade visual com o roteiro, ele me agrada muito mais do que as coisas recentes que tem saído. Que é, por exemplo, o Lenda do Santuário, o próprio Ômega. Eu gosto muito de coisas do Ômega, mas eu desgosto de muito mais coisas do que eu desgosto do Soul of Gold. Acho que ele capturou melhor o climão, assim, de Sensei. Nicole, você tá muito quietinha, Nicole. Oi. Acabou 3 episódios, tem dinheiro sobrando, o nego tá feliz pra caramba. O que você gostaria de ver um novo anime de Sensei? Cara, não sei. Mas o que você gostaria de ver? Você quer ver mais Cavaleiro de Ouro? Você quer ver o Seiya de novo? O que você quer ver? Então, Cavaleiros de Ouro é sempre uma boa pedida porque vende, né? Do ponto de vista financeiro, é um bom investimento, porque é uma venda de boneco fenomenal. Agora, eu sei o que você quer, tem fanservice, etc. Você quer um filme solo do Saga, é isso que você quer? Não seria má ideia. Não seria má ideia, mas eu não sou assim tão egoísta, então pode mostrar os outros também, que tá de boa. Mas, sei lá, assim, eu gostaria muito de ver uma animação do Saint Achou, hein? Ah, boa, é verdade. Ah, Saint Achou tá sensacional. Até porque tem, né, os Cavaleiros de Ouro, mas tem as Sentias e tal. Até uma das reclamações que eu vi o pessoal comentando lá na Tizen, que eu até fiz um comentário numa postagem, que eu concordava, assim, que os caras parece que estão querendo perder um pouco o fio da meada, assim, tá saindo das Sentias pra mostrar muito Cavaleiro de Ouro. O pessoal já não tá gostando muito dessa ideia. A partir disso, tu vê que tem espaço pra mostrar coisas novas, que o pessoal tá aberto a coisas novas. Então, assim, seria um bom investimento também.
Mas acho que eles não vão partir pra uma animação agora, assim, até porque o Saint Show tá bem no início e tal, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, em termos de mangá, tá bem legal, assim, o traço é muito bonito, a história é bacana, e eu acho legal a ideia de mostrar, assim, porque agora, em Saint Show, é que tu vê quem é a Saori. Ela nunca teve muita oportunidade de aparecer no clássico, digamos assim. Ela sempre sempre acontece alguma coisa com ela, ou ela tá sequestrada, ou ela tem uma flecha no peito e não pode falar. Ela é sempre a donzela em perigo, na verdade. Isso, exatamente. E agora tu vê, assim, uma liderança dela mesmo, por mais que ela seja jovem e tal, ela tem algumas decisões a tomar e tudo mais, e o próprio contato, né, das Sentias é direto com a Athena, então é uma relação bem interessante também. Elas não usam máscara, por exemplo, porque elas não estão dentro de uma ordem masculina. Tem várias questões super interessantes no Saint Show, mas o pessoal já não tá mais gostando dessa coisa de mostrar muito o Cavaleiro de Ouro. Quer dizer, o pessoal já se ligou que tem milhares de outros mangás e animes nos quais eles podem aparecer. Por exemplo, tá sendo lançado ainda o G-Assassin, né? Assim, mas é pra você ver, eu acho que o que acontece é aquilo que a gente falou nos podcasts de CDZ News anteriores, né? Quando a Champion Head lançou aqueles posters dos Cavaleiros de Ouro, onde cada mangaka fez um Cavaleiro de Ouro no seu traço, né? Então teve um do Shaka pela Yun Koga, que tá fazendo Kurumada Suikoden. A Shiori desenhou o Shion Yudoku, né? Na Guerra Santa dela lá. O Okada desenhou o Aioli com a armadura divina. Já foi puxando pro Soft Gold, com o Shura sem armadura. E a Shimaki Kuori desenhou o Saga mal e o Saga bom, né? Assim, as duas faces do Saga num pôster. E desde então a gente vê que tem muito isso, né? Eu acho que é uma questão editorial, né? Assim, a Akita é muito esperta. Ela não quer perder essa oportunidade de explorar a imagem dos Cavaleiros de Ouro que tá em evidência, né? Assim, Soft Gold, os bonecos, os jogos estão aí. O jogo tá para ser lançado também, você vê o quanto os Cavaleiros são ressaltados nesse jogo novo também, entendeu? Exato. Então, assim, é muito difícil, talvez, eu acho que é mais uma questão de posição editorial do que uma vontade da Shimaki, que tá fazendo o Saint Show, ou até do próprio Kurumada também, entendeu? O Kurumada acho que também não tem muito influenciado nisso diretamente, eu acredito. Eu acho que é assim, é uma coisa de tendência. Vai aparecendo um tema que bomba e de repente todo mundo começa a girar em torno desse tema. Concordo com a Nicole. Assim, Saint Show era no começo estava sendo uma coisa que a gente poderia ver não só as garotas, né, as mulheres, como guerreiros e tal, mais em destaque, como também você tinha a chance de ver outros personagens secundários, né? Você via a Marin aparecendo e treinando elas, né? Você via outros Cavaleiros de Prata aparecendo, fora os famosos que a gente via na saga clássica, né? Então, assim, é uma coisa que eu não sei se isso vai ser uma tendência a longo prazo, eu não sei, essa história de colocar Cavaleiro de Ouro, eu acho que deve ter algum motivo também, assim, dentro da própria história, eles vão dar algum fim para os Cavaleiros de Ouro temporariamente, para depois deixar as Sentias em evidência, eu imagino, né? E assim, eu não sei até que ponto também Saint Show vai, porque é muito complicado eles já estarem, bem dizer, enfrentando a Ares, né, na história, e é muito complicado você já mostrar nos capítulos mais recentes, eles partiram para a batalha final, logo após a Batalha das 12 Casas, né? A Saori foi lá até o templo da Ares que surgiu, né? E você vê que já meio que parece uma batalha final, né? Parece que eles já estão lá para enfrentar ela. Tem essa figura do Saga maligno que foi colocada na história, que vai aparecer, que no último capítulo mais recente mesmo, inclusive, o Aioli, que entrou no castelo, no templo da Ares, deu de cara com outra dimensão e uma imagem do Aiolus contra ele, né? Apontando a flecha contra ele. Que eu acho que é muito Saga isso aí, assim, deve ser ele criando uma ilusão do Aiolus pra enfrentar o irmão e tal. Mas assim, eu acho que deve ter alguma coisa que vai fechar os Cavaleiros de Ouro nessa história e logo a gente vê as Sentias agindo mesmo, né? Que eu acho que deve ser o foco. Eu também gostaria muito que voltasse pro foco original. Mas assim, essa história, como eu tava falando, se eles já estão, parece que já estão numa batalha final contra a Ares.
se de repente a Ares é derrotada nessa batalha, nesse arco, né, contra a Ares, o que vai vir depois? Eu não sei o que eles podem explorar. Vocês vão continuar brincando de fazer, assim, a Saintia Show ser uma história à margem das outras, assim, enquanto a saga de Hades está acontecendo, elas estão resolvendo algum outro problema. Eu acharia muito legal eles darem um outro lado pra saga de Poseidon, que acho que faltou. Porque acho que o que a gente viu de Poseidon foi muito a ponta do iceberg, sabe? Porque a gente lida com o general, sabe? O Poseidon tem vários generais, assim, essa coisa do general Marina, e de repente a gente viu só os 6 enfrentando o general, os caras enfrentando o Pika mesmo. De repente as Sentias podiam pegar em cada continente, né? Porque cada pilar é um continente, tipo, as seclas desse general, sabe? Subterrâneos, uma coisa assim, que seria muito bacana, porque a gente viu toda a batalha submersa, né? No oceano, de repente as Sentias podia pegar uma coisa mais na superfície, que faria todo sentido, porque a gente não viu porra nenhuma acontecendo na superfície, só desastre, coisa acontecendo, mas que de repente podia ter também ali uma certa batalha. Pois é, já pensou se fizesse assim uma coisa tipo as Sentias contra as Nereidas, né? Seria interessante. Exato, seria muito legal, cara. Porque isso que é o bacana do Saintia Show, né? É o alternativo. Enquanto o Seiya e os outros estão enfrentando os generais marinas, as Sentias estão na superfície fazendo algo. Enquanto o Seiya e os outros estão no inferno, as coisas podem não estar tudo direitinho aqui, né, na Terra. Pois é. Então é bacana isso. Também tem aquela ideia, também tem uma coisa que eu achei interessante, que Saintia Show gira em torno da saga de uma luta contra a Ares, né? E Ares é um personagem que surgiu no universo do anime. Já pensou se fosse interessante se eles pegassem e fossem nessa tendência de pegar tudo que foi mostrado nos filmes e adaptar pro mangá, entendeu? É verdade. Seria de repente interessante ver ela e os Cavaleiros de Ouro de novo, de repente enfrentando um Abel no mangá, entendeu? Ou de repente um Lúcifer também no mangá, e os anjos e tal. Enfim, seria muito interessante se eles fizessem essa pegada de adaptar pro mangá o que existe no anime. Já que a gente falou bastante de Saintia Show lançou o capítulo aí, o Santuário da Árvore Maligna, na Champion Red, e tem saído aí, né? Eis um ponto que eu ia comentar também, que foi uma coisa que o pessoal também comentou nesse post da Tizen. Que é o interativo, basicamente. Exatamente, quer dizer... Tá muito na pegada, né, cara? Tá muito na pegada. Tá muito em Soul of Gold isso aí. É a Ioria sendo protagonistinha, Árvore Maligna. É que engraçado que casou direitinho, né? Porque a Ares tinha já essas coisas das dríades e tal. Alguns meses atrás, quando o Saintia Show começou, na verdade ano passado, né, quando teve o início, já tinha aquela coisa de Ares ser associada com plantas, né, né, os dríades tem a ver com isso também, né, o próprio conceito de dríades, aquela questão do pomo dourado, né, e a árvore, então assim, já tinha essa coisa, né, é quase que uma coisa foi casando com a outra, né, eu não sei até que ponto, como a gente já falou em outras ocasiões, né, eu não sei até que ponto o Kurumada tá por trás, dando elementos gerais para todo mundo trabalhar, e que acabam convergindo para a mesma coisa. Eu não sei se é isso que está acontecendo, ou se é realmente uma coisa de momento, assim, que por acaso aconteceu, ou de repente foi realmente planejado meticulosamente para que seja assim, entendeu? Eu não sei. Soldier Soul, Brunão, o site ele vai sendo atualizado aí, né, periodicamente, com perfis novos, com imagens, nada muito substancial do se vai ter um modo história, como é que ele vai ser, etc. Ele esteve na E3, né? O povo jogou lá e tal. A pré-venda já foi anunciada. E teve também entrevista com o diretor do jogo, dizendo uma coisa interessante, que na verdade os brasileiros, o feedback dos brasileiros, provavelmente do Brave Soldiers... Mas deixa eu já te corrigir, Xará. Primeiro, o modo de história tá confirmado já. Não, tem, mas não sabe o que vai ser, o que vai rolar e tal. Já tem screenshots confirmando pelo menos 4 episódios nesse modo de história. Mas que história que vai ser, o povo já sabe? Primeiro vai ser... O primeiro episódio, pelo que eu tô vendo nos screenshots aqui, vai ser das 12 casas. É mesmo? Segundo episódio, aparentemente, vai ser... a saga de Asgard. Terceiro episódio, a saga de Poseidon. Inclusive tô vendo aqui uma screenshot do Poseidon descendo cacete no Seiya. Descendo cacete com gosto mesmo. E o quarto episódio dessa saga de história aparentemente vai ser Hades mesmo. Também tô vendo aqui
screenshot do Hades com espadão na mão, descendo a surra no Seiya também. Pois é, mas assim, o modo história, até então eles estão fazendo mistério, mas eles não mostraram Asgard realmente, né? Assim como também a gente não sabe bem como é que eles vão inserir os elementos de Soul of Gold na história, né? É muito difícil, até o produtor já chegou a comentar sobre isso, né, em entrevista, apesar de estarem tendo uma interação boa com a equipe do anime e tal, eu acho muito difícil eles colocarem a saga do Soul of Gold, por mais que seja uma saga pequena, né, nesse jogo agora. Eu não sei se vai ser possível colocar um capítulo à parte para isso, né? Ele disse em entrevistas anteriores que vai haver uma forma de jogar com os Cavaleiros de Ouro com a Armadura Divina, vai ter alguma coisa específica sobre isso, mas não explicou muito bem como vai ser isso, né? E assim, é muito curioso também que, se eu não me engano, o jogo vai ser lançado, porque a data e o preço, o valor deles foi revelado esse mês também, né? Saiu que vai ser dia 25 de setembro, e vai, lá para os japoneses, vai ser em torno de 175, 180 reais, né, do equivalente para nós, né, vai sair lá no Japão vai sair para PlayStation 3 e PlayStation 4, né, e no resto do mundo ainda não tem data definida, mas vai sair para PlayStation 3, PlayStation 4 e na Steam. Pela data, dá pra ver que o jogo vai ser lançado bem no final de Soul of Gold, entendeu? Quando o anime estiver terminando, eles soltam o jogo. De repente, Soul of Gold pode entrar até como DLC depois que você compra a parte, sabe esse tipo de coisa? Pois é, aí que tá. O produtor disse eles não são famosos, os jogos de Sensei, pra quem jogou e tal, sabe? Eles não têm DLCs muito relevantes, assim, de adicionar um capítulo inteiro, de adicionar, entendeu? É assim, geralmente eles colocam todo o conteúdo necessário no próprio disco, desde sempre, desde o início, e aí você vai tendo os DLCs só pra desbloquear essas coisas que já estão no disco, né? Mas entretanto, se eles fizerem isso para computador, eles vão ter um problema gigantesco, porque o pessoal que compra jogo para computador não aceita isso. Se eles fizerem isso para PC, no Steam, eles vão estar perdendo dinheiro. Esse jogo aí vai sair em setembro, aí quem comprar, comprou. Quem não comprar, não vai ter a chance de bater no Brunão, né, Bruno? Tu vai comprar. Compra pra mim, cara, Xará. Te quebro no meio em... Que? 2 jogos. Eu não sou de jogo de luta, mas eu vou comprar só pra dar uma olhada. Só mais uma coisa sobre o jogo. Foi anunciado recentemente também que o Amazon, né, pra variar, né, a Amazon vai ter uma versão exclusiva dela, em que vai ter um brinde a mais pra quem comprar só lá na Amazon, entendeu? Mangá Sensei, a gente já falou que Sensei Show publicou aí, Santuário da Árvore Maléquina. Lost Canvas publicou aparentemente o último capítulo do Gaiden do Sion, que aparentemente acho que é o Shion. Além de Lost Canvas, episódio G Assassin também lançou capítulo. Sim, a gente nem falou de fato, né, do Lost Canvas, na verdade. Esse é meu objetivo no podcast. Tô brincando também. Porra, Xará. Uma novidade que lançaram, na verdade, que falaram do Lost Canvas, é que, na verdade, vão lançar um Gaiden sobre quem são esses gêmeos aí que eles estão falando. Não, assim, esse capítulo que foi do último do Shion, né, do Gaiden do Shion, ele encerra, né, o segundo volume do Shion, que o Shion foi dividido em 2 partes, né, foi dividido em primeira parte, segunda parte, o volume 13 e o volume 14, né? O volume 13 já saiu, e o volume 14 ainda vai ser lançado, e o 15, teoricamente, o último, né? Eu digo teoricamente porque tudo pode mudar e depois a Shiori resolve fazer mais coisas depois e ninguém sabe, né? Mas assim, até então tá sendo dito como o último dos Gaidens de Lost Canvas vai ser sobre os velhos gêmeos, né? Que são justamente o Hakurei e o Seiji, que eram os cavaleiros, assim, na era do Lost Canvas, eles eram os cavaleiros da era anterior, né? Da era anterior ainda. Bom, pra quem curte Lost Canvas, ainda vai ter coisa pra ser lançada, não precisa chorar, não vai abandonar ninguém. O episódio de Assassino, saiu o episódio Aquário e o episódio Aspiração, ainda não interwebs, pra quem curte aquele traço bizarro, deve estar se divertindo um montão. Aí você vê que aparece o Kiki, né? No último que houve, aparece o Kiki, né? De Arias. Não sabemos se é de Arias ainda, se no Ômega, pelo menos, ele é o Cavaleiro de Arias, né? No episódio de Assassin, não sabemos ainda. Como segunda-feira tem capítulo novo, então é bem provável que a gente veja, né? Toda segunda-feira tem capítulo novo quase toda segunda-feira tem capítulo novo do episódio de Assassin, e a gente deve ver justamente esse desenvolvimento, e eu não me espantaria se o cara ali fosse mesmo Kid Arias, né?
Bom, pra quem curte mangá de Sensei, tá saindo. Que momento para estar vivo, hein, Brunão? Vamos falar agora então de Cloth Beat. Foi anunciado as imagens aí do Sorrento, da linha X. Eu acho muito feio esses bonecos, cara. Essa cinturinha deles não tem nada a ver, cara. Eu não curto cintura fina no boneco de Cloth Beat. Por mais o meu, a minha linha é muito boa. Não sei o nome dela. É normal, só chama Cloth Myth normal. A primeira geração é Cloth Myth, Cloth Myth, pronto. Tem muita gente que chama Cloth Myth, mas enfim. Eu também concordo contigo, assim, pelo menos eu acho, na minha opinião, eu já vi de perto, já peguei e tal, os bonequinhos. Eu acho que tá certo, os de ouro fizeram uma melhora boa, apesar da cinturinha fina que você falou. É, muito fino, fizeram uma boa melhora. Agora, os outros de Poseidon e de Os Guerreiros Deuses, e até alguns espectros que ainda estão saindo e tal, talvez os juízes não. Mas assim, o Faraó, os que estão saindo agora recentemente e tal, o Valentine que já saiu, enfim. Alguns desses bonecos que estão saindo desde a linha X pra cá já eram tão bem feitos assim que eu não sei, é mais porque tem que vender, né? Eles têm que vender, aproveitar cada oportunidade. Já estão programados pra lançar, inclusive, a versão X dos Guerreiros Deuses também, né? Ah, Maria. E é isso aí, Brunão, vai comprar uma linha X? Não. Vamos então falar no YouTube, Sensei no YouTube. Peguei alguns vídeos engraçados que eu vi, não engraçados, mas lançou aí no último mês. O Alan, na verdade, postou isso aqui, que foi um fã que fez uma mashup da série inicial de Soul of Gold, como seria com a trilha do Seiji Yokoyama, que ficou, né? Obviamente ficou melhor. Porra, se ele puder fazer tudo, fica legal. Apesar de que, sei lá, eu queria uma seleção um pouco diferente, assim, a ideia de ouvir a trilha sonora do Seiji Yokoyama com o Soul of Gold é muito legal, mas assim, eu tenho algumas canções, assim, algumas BGMs que são mais eu acho que pra mim, na minha concepção, eu colocaria mais uma do que aquela, ou enfim. Mas é um projeto de fã que é muito válido, né? As pessoas podem dar uma olhada, conferir e tal, no link que tem lá. Com certeza. Eu vi só um vídeo, só esse aí que você postou, achei que não ficou ruim, não. O Itaxu 1995, é o canal que ele tem lá, que ele tá tendo esse projeto, né, de fazer isso. Soldier Soul foi destaque do programa Bandai Namco, que é o programa da Bandai, do YouTube. Falou a mesma coisa de sempre, não falou nada muito novo, não. Provavelmente eles devem ter mais um ainda. Provavelmente, logo, não sei quando é que esse podcast vai ao ar, mas provavelmente aí nos próximos dias eles devem lançar um com o conteúdo lá da E3, né? Que eles estiveram lá também. Verdade. E até lançar, capaz de eles ficarem falando, né? Porque jogo de lutinha, né, deles deve ser. Esse e aquele outro J-Star Victory são os mais os carro-chefe. O J-Star Victory Versus vai sair, inclusive, agora, dia 30, né? Tá lançado, programada para ser lançado o J-Stars, no qual o Seiya tá presente. Exato. E se você jogar o modo história desse jogo, você vê outros personagens também de Sensei lá, entendeu? Tem o Strancian, o Mu, a Saori, eles aparecem no jogo também, só que como personagens da história. Um fã, esse ficou muito legal, cara. O fã Marcos Kaiser fez um arranjo de Pegasus Fantasy pra violão. Cara, ficou muito foda. Ele toca um violão de 7 cordas. Ficou legal. Bem legal. Ele já fez versão de Dragon Ball, acho. Mas ele fez agora de Pegasus Fantasy e com uma qualidade muito, muito boa. Bom, povo, a nota triste do podcast é o falecimento aí, infelizmente faleceu o dublador Carlos Eduardo Cadu, que fez a voz do do filme A Batalha dos Deuses. Descansa em paz. Na verdade, ele também fez a voz na dublagem antiga, não lembro agora se na redublagem da Alamo também foi, mas ele fazia muitas pontas em Sensei, ele fazia muito soldadinho e tal, ele sempre tava lá, desde o começo da série. E aí uma perda, fiquem aí com o trechinho do no filme. Andrômeda, está disposto a lutar comigo? A única forma de resgatar Athena será me vencendo primeiro, o poderoso Ur. Ouvi dizer que as correntes de Andrômeda são só para defesa. Portanto, eu terei que atacar agora! Mas o Ur é um personagem super legal, inclusive, no filme. Eu gostava muito do visual dele. Ele é o cara da espadinha, não é? É. Porra, ele é legal esse cara. Em qual filme ele apareceu? No Jazz Guard, no segundo. No segundo. O do... pode crer. Eu não lembro agora quem.
Nicole, Yay. tá preparada agora pra segunda sessão do podcast? Tô. Porque se você acha que acabou o podcast, agora a gente entrou na nossa nova sessão, que a gente vai ler comentários da galera que tem escutado. Olha só que bonitinho. Olha que fofo. Os comentários eles são retirados, olha só, do soundcloud.com/podcastsensei, você pode comentar lá se você quiser. Também no nosso fórum, no cdz.com.br/sse, que é o nosso fórum de RPG, né, Nicole? Você tá cuidando de tudo lá agora, tá mandando em todo mundo. Mais ou menos, né? Chegou, meteram o pau na mesa. A gente retira também comentários lá do cdc.com.br, que é o fórum de discussão da nossa página do facebook.com/podcastsensei, do Twitter Podcast CDZ, que eu converso com a galera falando besteira lá no Twitter. Também tiramos comentários da Tizen, porque o Alan faz aí o grande favor de replicar o nosso, e geralmente o povo fica lá comentando também. E também no Sensei Forever, que eu geralmente coloco lá. Caramba, muita fonte, muita fonte. Várias fontes, várias fontes. Inclusive, deixa eu até deixar avisado aqui, nesse meio da semana, um dos queridos ouvintes veio no Facebook fazer perguntas sobre mitologia nórdica e tal. Então, assim, fica já deixar o recado pros queridos ouvintes, se vocês quiserem fazer a mesma coisa, chegar para fazer pergunta, quero alguma fonte sobre mitologia grega, sobre mitologia nórdica para ler assim. Na medida do possível, eu ajudo. Só chegar e pedir. Bom, sobre o podcast 32, os comentários sempre são retroativos até o último CDZ News. Essa é a regra. Tá, peraí, deixa eu me localizar, então. Eu tenho que voltar, né? Já não me lembro mais os comentários. O 32 é o do CDZ News, na verdade. Eu não vou ler todos, até porque senão a gente ia ficar um dia aqui. Tá. Pois é, eu tava pensando como é que vai ser. Nem são tantos, mas também não vamos exagerar. O 32, a única coisa que teve no Facebook, o Luciano Trindade, ele comentou, porque esse foi o podcast que a gente falou do novo mangá do Saint Seiya. E o Luciano Trindade chamou o Kurumada de George Lucas dos mangás. Alan, você acha que ele é o George Lucas do mangá, cara? Honestamente, Xará, o George Lucas é 80 vezes pior, pelo amor de Deus. Sobre o podcast 33, que é o episódio 5 de Soul of Gold. No fórum, o Captain Mike Murphy deixou um comentário super bacana, xingando geral. Vou ler aqui pra vocês, mais ou menos. Vixe. Ele diz que o episódio foi pra gerar ódio, porque foi um monte de incongruência, que não deixa o maluco. Bronzeados aparecerem é pra matar de raiva. Mesmo quem curte os cavaleiros que não são os de ouros. E ele discorda do Brunão no cast. Brunão, chupa. Não faz nenhum sentido esses bostinhas voltarem. E a explicação é uma das mais galhofas de todas as séries. É uma referência muito batida em filmes, séries, animes, partidas de RPG. Eu concordo com ele. Ele comenta também sobre o Skype do Mu. Que a gente sabe que o Mu tem as capacidades de telecinese e telepatia naturalmente. E que independe do cosmo dele, né? E que dá pra entender que ele consegue aumentar e fazer essa conexão. Mas fica meio congruente, fica uma galhofada ele colocando todo mundo na mesma sala de chat. Que a gente comentou muito isso. Por que ele fez isso agora? Por que ele não fez desde o primeiro episódio, por exemplo? E sobre a suposta morte do Milo, ele também ficou puto. Escreveu lá, puta que me pariu. Qualquer forcinha que os caras fazem, eles já saem, já caem, já morrem. Ou desaparecem pra algum lugar. Ele entende que basicamente o Afrodite e o Miro estão catatônicos, dominados pelo poder da Yggdrasil, que não morreram de fato, né? Mas ele ficou meio decepcionado com o episódio. Ele gostou só da questão do Shaka despertando no final. A questão do Shuri e do Shurinha, ele também não gostou muito, porque ele achou que eles já tinham, né, resolvido essa parada entre eles e tal. E ele achou que, na verdade, é uma coisa que o Brunão comentou no podcast, acha, Brunão? Que o Shura matou o Aiolos muito facilmente, e isso prova que o Aiolos é fraco. Mas o Aiolos, ele tinha tomado uns golpão lá do Saga antes, né? Ele tava meio... Sei não, Xarapu. Não vamos esquecer que o Shura levou um trovãozão atômico no meio da fuça, né? Antes do Aiolos ir embora. Verdade. Né? Antes do Aiolos ir embora. E ele também xingou muito a questão das armaduras divinas, obviamente. Ele escreveu assim: sério que a Saori saiu chorando em cima de todas as armaduras? Ah, velho, desanima muito. Tem que ser sangue, porque o sangue é vida. Lágrimas não convence. E eu tô com ele, tem toda a razão. Nada a ver. Mas aí eu lembro,
E aí um adendo nessa coisa. Eu lembro que alguém comentou, eu não lembro se foi na minha página do Face, ou se foi nos comentários lá do podcast mesmo, lá de vocês, eu não lembro. Mas eu lembro que essa questão do sangue e lágrimas, alguém desenvolveu isso muito bem, eu achei interessante. Porque a questão assim, realmente a armadura, para mudar de forma, ela não é só o sangue de Athena, não é só a relação com Athena que está em jogo. O próprio potencial do personagem também é importante, né? O que ele faz para que ela mude é importante. O cosmo que ele tem, o desenvolvimento do cosmo que ele tem é muito importante, né? Mas assim, também tem uma coisa interessante. Se você parar para pensar, não foi só não foi a única vez que a gente viu coisas ganharem poder por ter contato de alguma forma com a Saori, né? Com o sangue ou a lágrima, ou seja lá o que for, né? A gente vê isso em Lost Canvas, a gente vê isso no clássico também. No clássico, ela selava as pessoas com um papelzinho. Então, assim... Então, cada coisa, acho que atende uma função diferente, eu entendo mais ou menos assim, entendeu? Pois é. O papelzinho, ele lacra, como ela faz com os próprios espectros também, quando eles soltam o papelzinho. Então, assim, cada coisa é uma coisa. Então, o sangue é a questão da armadura divina, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente continua achando fraco. O Rodrigo Souza lá no Facebook, na nossa página, ele comentou uma parada interessante. Ele se pergunta, durante a batalha na Yggdrasil, acredito que os outros terão que de alguma maneira libertá-los, tornando ainda mais dramático a saga, na questão de que eles são capturados e colocados naquela coleção de Clopmis. Vocês acham que vai ter resgate do tipo, ou será que todo mundo vai ficar ali, vai acabar a série? Porque realmente levantou um ponto que a gente não comentou. Eles estão capturando os Cavaleiros de Ouro, certo? Sim. Você acha que eles vão ser resgatados? Vai ter um esforço de resgate? Não acho. Perfeito. Próxima pergunta. Tendo os devidos créditos sobre aquele episódio, acho que o Brunão trouxe uma teoria muito bacana sobre o Andreas ser parente do Alberic, né? E a gente não sabia quem que era o fã. E aí comentaram lá na página que na verdade o fã é o Wilson Trevisan. O Tarcísio Lopes postou lá que ele é o autor dessa historinha excelente que ainda tá aberto, né? Não descartou nada ainda, ele realmente pode ser da família do Alberic Babá. E aí, Brunão, já que eu tô falando com você, a Isabela Prado postou lá na comunidade sobre os palpites dela de quem pode ser aquela possível criatura dentro da árvore ali, né? E ela diz que pode ser ou o gigante Ymir ou a Jormungand, que a gente já comentou no último episódio, que é a serpente de Midgard, né? Mas quem que é o Ymir, Bruno? Você sabe quem que é o Ymir? Ou te peguei de calça curta? Cara, é porque, tipo assim, no mito que explica a criação do universo nórdico, aparentemente existia um gigante chamado Ymir, que Odin e os irmãos dele usaram o corpo desse gigante para construir as coisas. Usaram, por exemplo, os ossos para fazer os ossos e as partes do corpo para fazer os continentes. O sangue para ser as águas, os mares, etc. Então, Odin e companhia desceram um cacete nesse dito gigante, cortaram ele um monte de pedaços e usaram ele para fazer tudo. Ainda sobre esse episódio, lá na Tizen eu peguei um comentário, um deles lá, do Nemias Reis, que falou que a gente cobra muito do Milo. Eu não cobro, eu acho o Milo lindo. Vocês é que pegam no pé dele. Eu não tenho nada. Tá? Vou me defender agora aqui. Eu sou a única pessoa que bota a mão no fogo pelo coitadinho. Eu também não tenho nada contra o Milo, não. Acho que, sei lá, nada contra. Será que não era um episódio que o Sagara tava aí, não? Não, ele não tava aqui. Nada contra o Milo, mas que ele caiu de fracão, ele caiu, vai fazer o quê? Ai, o Camus lá tá fazendo bobagem, pra não falar outra coisa. É melhor morrer de no lugar certo. Próxima pergunta. Não, peraí. Xará, você tá sendo injusto. Não sou eu, é o fã, cara. É o Nemias Reis aqui. Você tá vagamente de ter morrido de estafa. Poxa, foi. Agora eu lembro morreu, a gente ter defendido, eu não sei se fui eu, enfim, defendido de que também tem que considerar que o Milo ficou o tempo todo ali, né? Ele não parou pra descansar nem um minuto, assim. O cara levantou-se, o Chaka até tentou, né, segurar ele, não quis, foi lá, entendeu? Então, assim, o Milo realmente abusou da energia dele. Vai ele de novo. É o Cavaleiro de Ouro. Ah, para com isso. Aguenta 2 batalhas, 2 lutinhas seguidinhas. Limitações imensas ali, né? Tem limitações imensas ali. Imensa. Não é tão grande. Estão sugando o cosmo deles. Estão com a marca lá. Entendeu? É meio difícil, né? Papinho. E no Twitter, pra fechar a rodada do episódio 33, sobre o 5º episódio,
o gordinho Anderson Luiz, ele reclamou, disse que o roteiro é raso, a animação do quinto episódio foi muito ruim e que ia pedir pra Athena chorar no notebook dele pra virar divino. O lance seria fazer que nem eu comentei no episódio. A gente pega, sequestra a Athena, destila ela e pronto. Exato, exatamente. Sobre o podcast do Shun, teve muitos feedback também do podcast Shun, foi super bacana. Lá no SoundCloud, a Isabela Prado, que né, é habituê do podcast, também ficou furiosa, Brunão, com a cena do Aquiles cortando a cabeça do Apollo. Você não está sozinho. Você não está sozinha, querido. No Facebook, o Alexandre Cartacho veio defender o Shun, né? Mas a gente foi super bonzinho com o Shun, mas ele veio defender ainda mais. Ele disse que no mangá o Shun derrota o Andrômeda Negro com facilidade, derrota o Shabu brincando. Não, no anime na também. saga dos Cavaleiros de Prata. No mangá o Shun... No mangá, sim. Shun deixa o mestre dele assim, pô, morrendo de medo, né? No anime também. É esse? E ele é dito que na enciclopédia o Shun é um dos defensores de Athena com o maior cosmo e tal, e que isso é comprovado na luta contra o Sorrento, que nessa luta, aparentemente, né? O Sorrento diz que o Aldebaran, diz para o Aldebaran que aqueles que escutam a sua flauta ficam com 1% do seu cosmo, e com apenas 1% praticamente o Shun conseguiu destruir o Sorrento, coisa que nem o Aldebaran tinha conseguido, né? É bem interessante isso. O Anderson Luiz também é outro que veio defender o Shun, então disse que é o predileto dele, disse que ele tem um dos rituais mais complicados para conseguir a armadura de Andrômeda, e é verdade, né? Um negócio bizarro lá que o Shun tinha que fazer. Aparentemente, no Next Dimension, o próprio Ikki diz que o Shun seria muito poderoso se lutasse a sério. No Next Dimension, o Shun é o herdeiro do chá. Shun é pique, hein, gente? Shun é pique. A Isabela Prado também, ela comentou as questões do Apollo, mas ela veio também em defesa do Shun. E ela lembrou uma parada interessante, que a gente comentou, a gente teorizou muito porcamente no podcast, na verdade a culpa é minha que eu dei essa teoria, nada a ver, que o Bruno embarcou, de que o Shun e o Ikki podiam ser meninos de rua, e ela lembrou que na verdade no Japão não tem esse tipo de coisa, não tem mendigo na rua, não tem gente de rua. Bem legal, então a gente criou comentário dela aí. Não foi? Porque a gente usou uma coisa muito da nossa cultura, né, mas que não existe. Na verdade, assim... Sinto muito dizer, mas mesmo no Japão existe mendigo, sim. Uma criança na rua? É difícil ter criança moradora de rua. Acho que não, rapaz. Capitalismo não solucionou o problema da pobreza, não. Ela me convenceu, cara. Pra mim eu não consigo ver morador de rua no Japão. Eu vou dizer o seguinte, é uma coisa super escrota isso que acontece. Normalmente, quando a gente não vê mendigo, quando a gente não vê órfão, pobre na rua assim, foi porque alguém passou com um caminhão, saiu catando todo mundo pra deixar a parada bonitinha pra inglês ver. É isso que acontece. Eu acredito que no Japão existam muitas instituições que colhem de alguma forma as pessoas que não têm teto, que têm alguma dificuldade, mas que existe, eu acho que existe. Em defesa dela, ela comentou, na verdade assim, ela comentou que não crê que existem crianças moradoras de rua, porque até onde ela sabe, os sem teto no Japão são pessoas que perderam as casas por inúmeros motivos, até mesmo dívidas, simplesmente, ou até só a vergonha de encarar a família depois de terem fracassado em alguma coisa. Mas lá não é como aqui, o pessoal fica de olho nas crianças e adolescentes, e quando vem alguma perambulando, eles fazem perguntas do tipo, você não devia estar na escola, onde estão seus pais, quantos anos você tem e tal. Então... E quando não tem, é provável que um assistente social leve para um orfanato. Em certo nível, aqui é assim também. A diferença é que o Japão é menor que São Paulo, porra. Tá ligado? A gente tem uma coisa. 80 milhões de vezes mais gente que sofre por causa disso. Mas por causa do tamanho do nosso país, né? Eu acho que foi justamente o que aconteceu com o Ikki e com o Shun, assim. Eu acho que eles estavam vagando em algum momento e foram recolhidos pela fundação, né? Pela fundação do Mitsumasa. Não chega a eliminar a teoria de que eles poderiam ser realmente crianças que vagavam e a fundação acolheu eles, né? E ela também corrigiu, porque eu falei besteira. Falei que o tipo sanguíneo do Shun era A e não é O. Então... quem precisar doar sangue pro Shun. O Shun ia ser O, né? Cara, não, tem que dar pra todo mundo, né, filho? E pra finalizar os feedbacks do episódio do Shun, lá no Twitter, no caso, né? O Anderson Luiz comentou comigo, porque a gente comentou essa coisa, porque que eles foram meio relevados, a saga de Poseidon, porque eles não usaram a armadura de ouro, né? E ele deu uma boa resposta.
simplesmente não usaram porque o Shaka e o Aiolia não estavam mortos. Então não tinha como eles usarem a armadura porque tava com eles ainda, né? Uhum. E faz sentido, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque eu Mas sempre achei mancada, né? Eu sempre achei muita puta mancada eles não terem usado a armadura de ouro lá. Mas isso mesmo. Pois é. Sobre o episódio 35, que é o último episódio, que é o episódio sobre o 6º episódio de Soul of Gold, né, que aconteceu toda aquela loucura. O Alexandre Cartacho fez alguns comentários bacanas na nossa comunidade do Facebook. Primeiro ele comentou sobre os Shurikamus, que na verdade são os assassinos de irmãos se enfrentando, né, porque o Shura matou a Iolus e o Camus matou a irmãzinha do Surt. Interessante, né, essa coisinha que ele pegou. E ele também comentou que tem 2 comentários aí sobre o Andrés que eu achei interessante, que ele disse que o Andrés não mentiu por completo, porque de fato é óbvio que a Hades não tá nem ligando pra ele, eu também acredito nisso, mas de repente o Eclipse ele pode realmente estar minando a Yggdrasil porque as árvores precisam da luz do sol, né? Isso realmente faz um pouco de sentido. E aí ele pegar os Cavaleiros de Ouro faz sentido porque os 12 dourados reproduzem a luz do sol. Olha que coisa interessante, é bem interessante isso. Verdade, verdade. É claro que assim, Hades obviamente tá cagando pra ele, né? Não tem nada a ver. Não sei se obviamente. Faz o sentido. Não sei se obviamente. Não, tá cagando. É claro que isso é um anacronismo filha da puta, né? Porque, tipo, já passou a parada, eles estão fazendo negócio agora. Mas partindo do princípio de que tu tá falando de Hades e não de qualquer outro deus, poderia, por que não? Poderia saber. O que pode ser é que o Andreas... Ele poderia saber e não ligar, mas... Pode acreditar nisso, entendeu? Pode ser que ele realmente esteja acreditando nisso. Porque do ponto de vista do Andreas, de fato, o Eclipse tá cagando com o plano dele, né? Sim. Mas eu acho muito difícil. Eu só não acho que o Andreas é tão inocente assim nessa história, nesse ponto de vista... Porque ele foi bem enfático dizer que Athena e Hades estão juntos nessa, entendeu? Então, assim, eu acho que foi claramente... Mas ele talvez não saiba o que tá acontecendo em Hades. Ele talvez não saiba. Talvez ele só saiba que a Athena tá no inferno. Mas ele sabe que a Athena se deu ao trabalho de ir até Asgard pra ajudar no passado. Assim, todos eles sabem disso, teoricamente, né? Sim. Então, assim, ele sabe que a Athena é mais de ajudar do que querer dominar tudo, entendeu? Assim, então eu acho que ele realmente tá manipulando os fatos aí, entendeu? Eu acho que mesmo que ele não saiba o que tá exatamente acontecendo, ele tá dando uma interpretação pior possível para aquilo. Entendi. E deliberadamente, entendeu? Mas é que também faz sentido o Eclipse tá minando, entendeu? Não, claro, com certeza isso faz. Até eu acho bem bacana, se você olha pelo ponto de vista da vilania do Andreas, eu acho bem interessante você ver que não seria só o santuário, não seria só os cavaleiros que se preocupariam com o mundo, entendeu? Seria muito interessante saber que outras divindades, que outros guerreiros estariam ali dispostos a defender, a lutar contra o que quer que acontecesse se a Athena falhasse, entendeu? Seria muito interessante saber disso, assim, que existem outras frentes de batalha por aí, entendeu? Muito legal por esse ponto de vista, apesar da vilania do Andreas, é bem interessante. O Rodrigo Souza ainda no Facebook, Nicole, comentou: Camus só fazendo merda. Óbvio. Fechou. O Rodrigo fechou comigo, entendeu? É isso aí. E lá no Twitter, ainda sobre esse episódio, que foi o episódio que trouxe um dos piores momentos do Sensei, né? Aquelas fotos do Cavaleiro de Ouro, etc. A Dominique Dielli diz que acabou de ver o episódio, a qualidade tá realmente péssima, investiram um puta do dinheirão na animação do filme e agora ficou fazendo merda. E aí eu me toquei que, porra, tá aí. Porque o filme, ele é muito bem feito visualmente, tem um roteiro de bosta, e Soul of Gold ele é muito mal feito visualmente, mas tem um roteiro legal, né? A gente não conseguiu aliar as duas coisas até agora. Eu não vi esse filme até agora. É bom ver, pra você ver o que aconteceu. Eu acho que vale a pena ver. Ainda no Twitter, né, o Nerd Reverso, depois do episódio, mandou um Volta Ômega e disse que foi o pior episódio até agora, que as coisas podem piorar ainda. Eu tenho medo disso, mas eu acho que não. Acho que as coisas agora vão ficar nos eixos. Eu sou um homem de Fedro, não. E o Digi Oliveira disse que o episódio não teve porra nenhuma, só teve o Aioros, que o episódio de transição é uma merda, e até os animadores cagaram pra ele. E a Juliana, Nicole, tá do nosso time também, disse que ninguém brinca de zoar o Shaka, mas o Camus eles avacalham. Pois então. Errado isso aí.
né? Pois então. E é isso, pessoal. Esses foram os comentários. Mas quem que avacalha o Chaka aqui? Não, desculpa, quem avacalha o Camus aqui, Xará? Hein? Aqui ninguém. Agora em Soul of Gold. Em Soul of Gold tô avacalhando aí. Há 3 episódios, pelo menos. Vocês não aceitam o pobre personagem só porque ele tem uma promessa pra cumprir. Não sou só a gente. Aqui, ó, a Juliana tá com a gente. Aparentemente, Cavaleiro é contra a vontade de Atena, então você não cumpre promessa, pô, tadinho do bicho. nem vem com esse papinho aí. Não vem que eu não aguento. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece no próximo episódio. Vamos ver, exato. Deixem comentários aí que a gente seleciona alguns, não dá pra ler todos, senão a gente fica aqui pra sempre. Estão também enviando mensagem direta pro nosso perfil lá do Senseiya, do podcast Senseiya, eu respondo tudo. Tem muita gente querendo participar com a gente, é um pouco complicado, porque, enfim, já tem a galera aqui pra gravar e geralmente é difícil montar a pauta e tudo mais. Mas eu tô pensando numa forma de ter os ouvintes participando um pedacinho, de repente, de cada. Mas vai rolar, eu quero ter ouvintes falando besteira de Senseiya junto com a gente também. Alguma finalização aí, Nicole? Algum que você queira falar? Não, acho que eu curti essa ideia do comentário, hein, do pessoal. Acho massa. Acho massa porque normalmente o pessoal tem uns comentários bem legais. Exato. Eu costumo ler, assim, o que o povo comenta. Isso. E acho legal, né, fazer uma menção aí pro povo que escuta nós. Porque é bem legal os comentários mesmo. Tem uns comentários que eu sempre ficava olhando e ficava, porra, que legal isso aí. Sim, que é coisa que às vezes a gente não repara mesmo, né? Uhum. E Exato. fora que, pô, né, faz uma presa com os ouvintes aí. É massa. Uma presa. Excelente. Brunão, dá o seu tchau aí. Tchau. Não consigo, acho que não tem Tá mais vendo, nada. ó? É por isso que eu tenho fã e vocês não têm. É por isso. Entendeu? Acho que não tem muito mais a acrescentar, não. A ideia de ouvir os ouvintes é muito boa. Acho que era até algo que a gente devia ter feito desde o começo. Desculpa aí. Dito isso, acho que é só isso da minha parte. Então, obrigado por me convidarem. Desculpem a tosse constante, mas é coisa de maluco que tá gripado. Soul of Gold semana que vem. A gente vai ver finalmente qual vai ser a do Camus. Né, Xará? Ver qual vai ser a do Saga. É isso que eu quero ver qual vai ser. Ninguém quer saber do Saga, não. Todo mundo quer saber do Saga. Ninguém quer saber do Saga. O Furuta deu a entender na entrevista que a gente vai ter um momentozinho aí entre o Saga e o Ayose. Vai ter esse momentozinho Brasil. Aí. Né? Eu quero ver o que vai acontecer com o Chaka. E eu achei muito curioso o Furuta dizer como que ele estava preocupado em demonstrar que o Chaka e o Saga são muito fortes. Então, tipo assim, é claro que os dois personagens tomados individualmente, cada um deles é muito forte. Só que, sei lá, eu fico pensando assim, o cara mencionou assim, os dois ir junto, entendeu? Será que vai ter alguma treta entre os dois? Alguma treta sinistra entre os dois? Se tiver uma treta sinistra entre os dois, vai ser muito maneiro. Eu acho que não vai ter treta entre os dois. Eu acho que os dois vão se juntar pra fazer alguma coisa. Que era mais ou menos o que a gente já vinha falando antes, né? Vai acabar, né? Mas que acabe essa porra toda. Porque tipo assim, que vilão é esse que vai ter que lutar contra o Chaka e contra o Saga ao mesmo tempo, né? O maluco vai ter que ser o rei do universo, né? Eles podiam se juntar e fazer sabe o quê? Matar o Camus. Matar o Camus. No céu uma constelação escolherá um vencedor. Rapaz, Xará, como você tá traindo seu personagem favorito, Xará? Você não tem vergonha, não? Eu não tô traindo, eu fui traído, não, é diferente. Tá traindo, rapaz. Não, você tá negando a evolução ao seu personagem. Não, me traíram na não, cara Xará, dura. você é um traidor, Xará. Oh yeah! Ao céu do amanhã
forte,